Saudações a todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal Terra Nova PEP. Meu nome é Fábio Botelho. Na aula de hoje aqui nós vamos fazer um negócio bem legal, sabe? Como a nossa ideia aqui é sempre transmitir e promover a troca de conhecimento, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Microsoft Project e a respeito de dar avanço em tarefas que estão em andamento, como recalcular, né, esse saldo dessa tarefa. Então fica ligado aí que a gente já vai começar, vamos lá. No vídeo de hoje, vamos responder aqui a pergunta de um aluno. Estou até na tela aqui do meu canal, tá? Para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí, deixa seu like, ativa o sininho aí para você estar sempre recebendo as notificações. E um aluno, ele comentou aqui, tá? O F. Labosa, tá? Não sei se eu estou promovendo a leitura aqui de forma correta. Gostaria que você apresentasse um vídeo a respeito de atualização de tarefas em andamento. Como calcular os dias restantes? Obrigado. Então, neste caso aqui, a nossa aula de hoje é dedicada exatamente para esse cenário, né? Ou seja, eu tenho uma tarefa que está em andamento, eu já fiz um percentual dela, e agora como é que eu vou calcular? Bom, existem umas regras bem simples, né? Se a tarefa tem duração, sei lá, de 10 dias, eu estou na metade do tempo desta tarefa e eu só fiz 20%, então obviamente eu deveria ter um previsto de 50%, eu estou com um déficit de 30%. Mas eu demorei 5 dias para promover só 20%, então uma vez os outros, aquela reguinha de 3 e vai. Mas olha só, a gente fala no caso aí do Microsoft Project, existe uma forma bem simples que a própria ferramenta já faz isso. Mas uma coisa muito importante você tem que ter, tá bom? Você tem que ter seu cronograma bem estruturado para isso. A segunda coisa, tem que ter uma linha de base, isso é mandatório, para você ter mesmo até outras colunas como previsto e sucessivamente assim. E claro, obviamente, um bom padrão operacional de controle deste cronograma. Como eu falo assim, né? Bom padrão operacional de controle do cronograma. Fábio, o que você está querendo explicar com isso? Modos operacionais dentro do Microsoft Project. O que você considera, tá ok, como sendo importante. Então, já indo aqui para a nossa tela, trouxe aqui para vocês um cronogramazinho bem simples. Olha só, cronogramazinho só de 3 tarefas. As tarefas já estão distribuídas ao longo de algumas semanas. Link entre elas, rede de precedência fechada, tudo certinho funcionando. Ok, cara. Bom, uma coisa muito importante, todas elas têm uma linha de base. Essa linha cinza, tá ok, que vocês estão vendo abaixo aí das atividades, é exatamente linha de base do cronograma. Isso é mandatório, tá bom? Então, neste caso aqui, uma coisa muito importante, você tem um layout com as durações adequadas, tá bom? Para o seu controle. Então eu coloquei a duração da linha de base, início da linha de base, término da linha de base. Essas colunas, previsto. Cara, mas eu utilizo aquela coluna duração, início e término. Aquilo é programação. Que ela vai sofrer alterações em razão do que você coloca o quê? Nas colunas de real. Então quando a gente dá uma olhadinha aqui, ok? Eu trouxe então outro conjunto de colunas, tá? Nome dos recursos alocados na tarefa, beleza? Quantidade de horas de alocação, custo, que está em razão dessa quantidade de horas, que sucessivamente em razão do valor da hora deste recurso, até aí tá tranquilo. Olha quanta coluna, né? E aí vem uma coluna chamada cota, tá? Essa coluna cota, ela faz um cálculo, tá, exato deste momento do cronograma até a sua data de corte, que a gente está vendo aqui. Beleza, então do início do meu projeto até aquela determinada data ali, eu tenho esta cota a ser agregado nessa tarefa, tá bom? Que equivale a 50% dela. Então olha só como é que é importante você ter a linha de base. Continuando então aí, a única coisa que eu preciso fazer é colocar então a data de início real, o percentual que eu já realizei da tarefa, e caso a tarefa tenha terminado, é mandatório data de término real. Puta que pariu, cara, me desculpem os termos, mas, cara,
Não meta a mão em um cronograma e você só coloca lá o percentual concluído. Ah, fiz 30%. Pelo amor de Deus, coloque a data surreal que a porra dessa atividade começou, amigo. Começou de acordo com a linha de base? Imputa na mão. Data de início real. Dia tal hora. Beleza? Onde é que eu pego isso? Na RDO. Relatório diário de obra, relatório semanal, relatório de campo, seja lá onde for. Mas, pelo amor de Deus, não opere o project simplesmente colocando a coluna percentual concluído e falando: ah, eu fiz 30%. Você fez 30% e está fazendo uma imensa cagada com o teu cronograma no teu software. Então, isso é mandatório. Inicia uma tarefa, data de início real. Quantos por cento eu já fiz dela? Percentual do trabalho concluído. É o trabalho que tem que ser realizado nessa tarefa. Coloca lá, fiz 30%. Beleza. E o término? A gente vai ver agora. Terminei. Data de término real. Então, cara, pelo amor de Deus, tatua essa porra em algum lugar, escreve isso na parede, qualquer lugar. Mas não faça input no cronograma simplesmente dando avanço no percentual, na coluna percentual concluída. Que essa coluna percentual concluída do project, ela é meramente temporal. A gente vai ver isso agora aqui na prática, tá? Então, deixa eu voltar para nossa tela aqui. Vamos ver aqui então. Eu vou até colocar aqui que não está a coluna percentual concluída. Todo mundo gosta de usar essa bodega. Percentual concluído, ó, que maravilha, né? Bom, aí na sequência aqui eu tenho mais outras 3 colunas. Duração, início, término. Isso não é o previsto. O teu previsto é o que está lá na linha de base, cidadão. Isso é seu agora programado. Ele vai sofrer alterações em razão do input que você vai fazer nas colunas. Início real, término real. Ok? Então, voltando para nossa tela aqui. Vamos dar um avanço aqui nessa tarefa? Olha, Fábio, essa tarefa estava previsto começar no dia 9/10. Beleza, iniciei ela, então vou colocar lá a data de início real. Muito importante, configure o formato da sua data do cronograma de forma que ele mostre horas, porque senão você vai ter atividade começando às 16 horas, começando às 17h38, em razão de calendário, essas coisas que você configurou. Então é até bom trabalhar sempre com as datas, mostrando a hora para você falar: pô, não, nosso trabalho inicia às 7, vai até às 5, inicia às 9, vai até às 18. O calendário do projeto vai te informar isso. Bom, iniciei. Fábio, eu fiz somente 30% deste trabalho. Eu vou colocar esses 30% aonde? Olha, muita gente coloca aqui, ó, nessa coluna percentual concluída. Eu sugiro, coloca no trabalho concluído 30%. Beleza. Você repara bem que a coluna percentual concluída, a princípio, ele copiou os dados que você fez um input aqui, ó, no trabalho concluído. Até aí tá tranquilo. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de Gantt como ficou, tá? O que eu preciso fazer agora, Fábio? Eu preciso calcular o meu cronograma. Bom, neste caso aqui, qual era o percentual previsto dessa tarefa? Isso aqui é uma coluna de campo personalizado. Olha no canal aí que eu tenho uma aula explicando como fazer essa coluna funcionar, porque isso não é oriundo do project. Bom, era 50%, eu só fiz 30%. Cacete. Deu ruim, né? Então eu tô com um atraso, um déficit de 20% aqui. E agora, como é que eu vou calcular este restante? Eu demorei praticamente 5 dias para produzir apenas 30% da tarefa. Poxa, fazer uma regrazinha de 3 para saber se esse buraquinho aqui ó, de 20% que vai ficar, né, tem que ser reagendado para frente. Não precisa fazer isso não, cara, tá bom? Vai no menu projeto, forma mais simples, tá? Feijão com arroz funciona. Coloca o seu cronograma na data de status. Calcula o cronograma, dá um F9 aí, calculou. Você repara bem, ó, que ele já fez um avançozinho aqui, que equivale a 30%, mas repara com mais calma. Olha o buraco aqui, ó, de 20%, que é o seu atraso. Coisa bem simples, ó. Lá no menu projeto, logo abaixo do menu projeto, você tem a opção ali, ó, atualizar projeto.
Ok? Fábio, eu quero ver pintadinho ali, ó, o avanço, né? Tem gente que gosta de chegar assim e colocar assim, ó, deixar ali pintado ali por cima. Isso é só uma configuração do gráfico de Gantt, tá? Botão direito, estilos de barra, e aqui você configura, ó, andamento do caminho crítico. Você configura aqui como você quiser, tá bom? Atualizar projeto, clicando lá em cima no menu projeto, no atualizar projeto, aí você vai fazer o seguinte, isso aqui, ó, reagendar trabalho não concluído para após a data de status. Ou seja, aqueles 20% que você não fez, ele simplesmente reagenda para frente e empurra os outros 50%, tá? Do projeto em diante, da atividade no caso. Então, bem simples, ó. Reagendar trabalho não concluído para após a data de status, que a minha data de status é no dia 13/10. Do projeto inteiro, pode ser, não, eu quero só desta tarefa. Simplesmente seleciona a tarefa que você quer fazer este movimento, que no caso é a primeira tarefa do programa, que você deveria estar 50%, você está apenas 30%. Tem um atraso aí, tá ok? E manda bala, deixa ele calcular. Mas eu quero depois chamar a atenção aqui, ó, para a coluna percentual concluído, que todo mundo bate a cabeça nesta porra. Bom, só clicar em OK. Beleza, olha só o que ele fez. Ele pegou teus 20%, jogou para frente e empurrou a tarefa. O que eu faço? F9, calculo o cronograma e vai. Mas olha só o que aconteceu com a tua coluna percentual concluída. Caiu. Ih, cara, como é que pode, né? Por isso que eu sempre falo, a coluna percentual concluída, ela é temporal. Por que que meu percentual concluído ali diminuiu, cara? Bom, é porque é o seguinte, ele está considerando agora esse pedacinho que você fez com base nesta nova duração, porque a tarefa, aumentei a duração, então esse pedacinho aqui, em razão desta nova duração, equivale somente 25%. Ou seja, então você agregou somente 25% nessa atividade. E aí, qual das informações então eu indico lá para o meu cliente? Eu sugiro você ignorar esta aqui. Trabalha de fato com o que você fez. Eu só fiz 30% dessa tarefa. Ah, eu gosto de trabalhar com a coluna percentual físico. Beleza, percentual físico. Vai alterar alguma coisa eu colocar 30% aqui? Não altera nada. Ele só simplesmente para você, porque a partir da outra semana, esse percentual de trabalho concluído aqui, ele vai ter que ser acumulativo. É 30% mais o Y% da produção daquela semana. Então, respondendo a pergunta do aluno, né, como eu faço, né, para computar o cálculo restante das tarefas em andamento e assim sucessivamente. Ah, vou colocar o meu data date agora aqui para um outro momento e aí ele vai computar para mim o percentual previsto de acordo com este novo data date. E a única coisa que eu faço, eu fiz mais 20%, então aqui de 30% foi para 50%. Eu pego 50%, coloco aqui e assim eu vou tocando em frente. Então, não precisa você fazer grandes cálculos mirabolosos para poder falar, pô, não, cara. Não fez, reagenda aquele não fez, que está lá atrás, para frente. Deixa o projeto calcular automaticamente. Se você reparar agora aqui, o cronograma entrou num pequeno atraso. É nessas horas que a gente começa a colocar técnicas de crashing, paralelismo e assim sucessivamente, desde que seja execuível. Não só simplesmente chega agora ali, diminui a duração da tarefa ali, ó, 2, para ela poder casar certinho aqui, ó, na data fim. Muito cuidado com isso, tá? Fábio, vai ficar um buraco ali na atividade, assim mesmo? Não tem problema nenhum, cara. Ok? Não tem problema nenhum. E as variações, como vão ficar? Com certeza vai ter variação do término, variação do custo, ok? E o seu percentual do projeto está quanto? Só 10%, ok? A coluna percentual concluído, ignora isso. Trabalha aqui, ó. Trabalho concluído, efetivamente o que você fez. Quer ter um histórico de quanto você fez na semana passada? Percentual físico concluído. Vai tocando o cronograma. Não precisa grandes matemáticas para isso não. Tem algumas outras técnicas que a gente pode estar promovendo, porque, Fábio, olha só, demorei 5 dias para fazer o equivalente a 3.
um menos o outro, técnica simples, regra de 3, pode calcular no Excel e aumentar a coluna duração, tá ok? Fábio, não quero ver meu gráfico gigante assim, cara, picotado, com as tarefas assim quebradas e tudo. Não tem problema nenhum, cara, isso é a mera arquivo, opções, avançado, e as configurações são essas configurações daqui de baixo, ok? Mas vamos deixar esse tema aí para uma próxima aula. Se você gostou dessa aula aí, já deixa seu like, compartilhar o conhecimento nunca é demais. Tem alguma dúvida? Deixa sua dúvida aí também nos comentários. Me sigam nas redes sociais. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima. Valeu!